Peguem a palavra de Deus e abram na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Está escrito assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, tomai toda, não é uma ou outra, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Olha, a armadura de Deus tem 7 acessórios. A pessoa não pode utilizar um e deixar outro. Ela tem que usar todos os acessórios da armadura de Deus. É por isso que Paulo é bem enfático em dizer toda, diga comigo, toda a armadura de Deus. Não é uma ou outra, eu escolho uma e deixo a outra, não, toda a armadura de Deus. Nós vamos aprender quantos são os acessórios da armadura de Deus. Quem crê nessa palavra? Se Paulo está dizendo isso, é porque nós vivemos num mundo de guerra. Pastor, mas eu não estou matando ninguém. Não é questão de matar alguém. É um mundo espiritual que está te combatendo. E você precisa se levantar. Você é um soldado de Cristo e você precisa estar preparado para essa guerra. Por isso que a palavra de Deus disse: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Muitas pessoas não conseguem resistir o dia mau, caem, se desviam, saem da igreja, joga tudo para fora, para o alto, fica triste, abatida, amargurada, deprimida, e não consegue vencer, porque no dia mau, e mesmo que você já tenha vencido o dia mau, o que você tem que fazer? Virar as costas e ir embora? Não, ficar firme, tem que continuar firme, porque vai vir outras batalhas. A nossa vida é assim, é de batalhas e batalhas, mas nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco, amém? Quem crê nesta palavra? Então vou reler mais uma vez o versículo 13 de Efésios capítulo 6, e eu quero que você repita comigo bem alto e bem forte. Vamos lá? Portanto, mais alto, dá para melhorar. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quantos estão firmes no Senhor? Você crê nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, olha para os céus e glorifique, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. Abra sua boca e glorifique o nome dele. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abra os céus para receberem esses aplausos, e a cada pessoa aqui te glorifica nesta manhã. Derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Tome o seu assento, soldado de Cristo. Eu olho para essa igreja, eu vejo todo mundo com armadura. Estão todos revestidos da armadura de Deus. Olha que interessante.
O apóstolo Paulo, ele chama atenção neste versículo, onde ele vai mostrar, nesse capítulo, os 7 acessórios da armadura de Deus. Mas uma coisa me chamou a atenção quando ele fala toda a armadura de Deus. A pessoa que estiver despreparada, ela não vai conseguir vencer as lutas. E olha, ela tendo vencido as batalhas, ela não pode virar as costas e ir embora. Ela tem que continuar firme. Então Paulo, ele, em sua época, que ele viveu na época do Império Romano, ele observou muito bem como que um soldado romano se comportava, o que o soldado romano utilizava. Claro que as guerras do passado não se comparam com as guerras nos dias de hoje. Nem as armas do passado não se comparam com as armas de hoje. As armas de hoje têm um poder letal muito grande, diferente do tempo medieval, do tempo do Império Romano. Mas Paulo, observando o soldado romano, ele viu que o soldado romano utilizavam armas que protegiam a sua vida. E a palavra batalha, porque é uma guerra que Paulo estava observando, uma batalha, uma guerra. A palavra batalha, ela tem origem no latim e significa batuere, que também tem por ordem bater, guerrear, lutar, combater, esforços para superar dificuldades. Então a palavra batuere quer dizer guerra, bater, se esforçar, lutar. Então é uma guerra que o apóstolo Paulo estava vendo isto acontecer. E ele, observando essa guerra, ele chegou a uma conclusão que o soldado tinha que estar revestido de toda a armadura de Deus, para poder vencer o exército inimigo, aquele que o afrontava, que lutava contra si, que chegavam impérios e mais impérios, exércitos e mais exércitos, e guerreavam contra o Império Romano. Mas o Império Romano estava de pé, porque estava preparado. Se nós formos olhar no contexto dos dias de hoje, a primeira guerra, ou chamado Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, aconteceu por volta de 1914. De 1914 a 1918. Isso gira em torno de 4 anos de guerra. E esta guerra envolveu alguns países, em nosso contexto atual. Alemanha, Itália, França, Reino Unido e Rússia. Essa é uma guerra chamada a Grande Guerra que aconteceu. Foi a primeira guerra. Mas se formos olhar na ótica espiritual ou na razão espiritual, sabe onde que aconteceu a primeira guerra? A primeira guerra não aconteceu aqui na terra. A primeira guerra aconteceu lá no céu. Por isso que nós vivemos em um mundo de guerra. Aí acontece no céu, agora aconteceu no céu, agora acontece na terra. Lá aconteceu uma guerra de Satanás e os seus anjos caídos, que hoje são demônios, e Miguel e os anjos de Deus. E por que razão aconteceu essa guerra no céu? Não se diz claramente sobre a palavra de Deus qual foi o motivo, mas dá a entender que Satanás, que lá no céu chamava-se portador da luz, o nome Lúcifer, é portador da luz no latim, ele se ensoberbeceu. É uma criatura de Deus, só que ele achou que poderia tomar o trono de Deus, usurpar o trono de Deus. E as guerras são assim, O exército maior, mais forte, mais bem preparado, quer invadir um exército menor, ou quer invadir uma nação que não tenha tamanho poder bélico para tentar combater aquele exército inimigo. E Satanás ensoberbeceu muito seu coração, a ponto de querer se assentar no trono de Deus. É uma criatura querendo dominar o Criador, porque Satanás é uma criatura, e Deus é o Criador, e Deus não aceitou esse tipo de coisa. E a palavra de Deus disse em Isaías capítulo 14,
E o versículo 12 ao 14 vai dizer exatamente sobre Satanás. Olha a intenção do diabo. E é assim que as guerras acontecem, né? Guerras civis, um grupo, facção, um grupo de criminosos querendo invadir territórios. Acontece no Rio, acontece em vários lugares, né, do estados nordestinos. Acontecem muito essas guerras de facções. Uma facção querendo dominar o pedaço de outra facção, e assim vai, guerra pelo mundo afora. Olha o que o diabo falou. Como caíste do céu, o diabo querendo usurpar do trono de Deus. Como caíste do céu, a palavra de Deus dizendo claramente para ele: ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração, o diabo dizia isso, o que ele dizia? O eu aí, eu subirei ao céu. E acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Você sabe o que é estrela aqui, no contexto espiritual? São os anjos. Então ele queria dominar todos os anjos dos céus. Não é à toa que uma terça parte foi com ele. Mas ele queria todos os anjos para ele. Ele fez uma rebelião no céu, tentando colocar os anjos contra o seu Criador. Olha lá. Acima das estrelas de Deus, que são os anjos, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, me assentarei da banda dos lados do norte. E subirei acima das mais altas nuvens. E sereis semelhante ao Altíssimo. Quem é o Altíssimo? Você está vendo aí? Ele nem quer ser abaixo, inferior, ele quer ser igual a Deus. Sereis semelhante. Por isso que eu digo que essa vontade de ser igual a Deus não é plantada pela mente humana. Porque lá no Jardim do Éden ele colocou isso na mente de Eva, colocou isso na mente de Adão. Olha, coma Adão, coma Eva desse fruto, porque abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha o que o diabo plantou na mente do coração humano. Então essa vontade de ser igual a Deus não é da mente humana, é do diabo que plantou na mente humana. E hoje é assim, as pessoas não querem serem igual a Deus, né? Querem ser iguais a Deus, querem mostrar o poder requisitivo que tem, quer mandar no mundo. É assim que acontece. Querem ser donas do mundo, né? Essas pessoas, como foi plantado no coração de Adão e de Eva, de ser igual a Deus, e não conseguiram ser igual a Deus. Então, o que aconteceu no céu para que o diabo saísse de lá? Aí o anjo Miguel foi lá e disse: ô Satanás, por gentileza, você quer tomar o trono de Deus, né? Você quer subir, colocar o trono nas alturas, mais alto do que o trono de Deus? Você quer os anjos para você? Você quer fazer uma rebelião aqui no céu? Por gentileza, Satanás, se retire. Não foi isso? Foi isso que aconteceu, não? Ô Satanás, por gentileza, se retire do ambiente, porque aqui é o trono de Deus, a casa de Deus, o lugar onde Deus está, e você quer tomar esse lugar. Por gentileza, tome o seu lugar, sai, se retire, por favor. Né? O Miguel chegou com maior educação, não foi? Você quer ver a educação de Miguel? Olha a educação de Miguel, lá no Apocalipse conta a história como é que Satanás saiu do céu. Capítulo 12, versículo 7 ao 9. Como é que Satanás saiu do céu, hein? Olha lá, como é que ele saiu do céu? Diga, e houve uma guerra no céu. Onde aconteceu a primeira guerra? No céu. Por isso que não é de se assustar as guerras que acontecem na terra. E quem causam essas guerras, hein? Se o Satanás causou lá no céu, ele está na terra, ele que causa as guerras. Grupos que são rivais, exército, nações inimigas, até mesmo dentro de casa. Guerras dentro de famílias, filho que mata pai, pai que mata filho, marido que mata mulher, mulher que mata marido, são guerras.
Essas guerras são causadas pelo inimigo, pelo diabo. E ele tentou fazer isto no céu. Ele conseguiu uma guerra no céu, mas ele perdeu a batalha. E Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Verso 9. Versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E para onde que ele foi, hein? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado para onde? Onde que ele veio? Para onde que ele veio? Para a terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Hoje não é anjo, hoje é demônio. São demônios hoje, que causam guerras entre casamentos, famílias, né? Vizinhos, guerras entre nações, guerra entre grupos armados. O pivô disso é Satanás. É ele quem causa guerra. O exército dos céus se livrou de Satanás. Por quê? Porque estava bem mais preparado do que Satanás e os seus demônios. Hoje ele está na terra. Hoje ele causa essa guerra. E o exército que estiver bem mais preparado é que vence a guerra. Uma batalha ou uma guerra ganha o exército que está mais bem preparado, que está bem mais revestido. É assim que acontece. Por isso que você vê nações mostrando desfile dos seus exércitos. Sempre tem isso na TV. Mostrando seus carros que tem de guerras, seus navios, seus submarinos nucleares, seus armamentos, suas bombas nucleares, suas bombas atômicas, seus mísseis. Não é assim que acontece hoje? Para mostrar para aquela nação que vai ser invadida que o meu exército está mais preparado, que o meu exército é maior do que o seu exército. Aí chama para um combate, para ver quem ganha essa guerra. E quem ganha a guerra é quem está sempre mais bem preparado. Preparado em arsenal, preparado com os seus soldados. É este que vai ganhar. E uma guerra aqui na terra não dura meses, dura anos e anos. Imaginem todos os dias, anos e anos, e bomba para cá, bomba para lá. Por isso que você vê depois da guerra, o país só escombros, só concreto, só portas, só destruição. Uma nação completamente destruída. Para reerguer aquilo depois é uma luta, é uma dificuldade, precisa de dinheiro. E quantas pessoas não morrem em uma guerra? Quantas famílias são destruídas em uma guerra? Quantos soldados que vão para uma guerra e não voltam mais? E alguns que voltam, voltam sem pernas, voltam sem braços, voltam em cadeiras de rodas, outros voltam em caixões. E às vezes nem caixão tem, nem volta, porque nem acha o corpo. Uma guerra é assim, destruição completa. E claro, em uma guerra vence o melhor. Vence o exército que está bem mais preparado. Lá no céu, o exército de Deus está bem mais preparado do que o exército de Satanás. É por isso que ele perdeu a batalha. Ele não conseguiu vencer. No tempo medieval, no tempo do Império Romano, eu vou te mostrar como é que eram as armas. Coloca aí como que eram as armas antigamente. Eram assim, olha as armas. Ah, pastor, isso matava? Matava. E quem tinha essas armas era o exército mais preparado antigamente. Olha lá, a arma catapulta. Olha o nome, catapulta. Atirava o que essa arma? Bola de fogo.
Colocava uma bola de fogo na catapulta, soltava, que era como se fosse uma mola, e esta arma lançava uma bola de fogo a 500 metros de distância. Ia. Aí pegava uma casa, que naquele tempo a casa era de palha, de barro, batia e pegava fogo. Consumia a casa em fogo. E quando não lançava a bola de fogo, olha o que catapulta lançava. Lançava o quê? Pedra de 136 quilos. Será que se pegasse alguém matava? Uma pedra de 136 quilos. A catapulta também lançava. Olha, bum, tirava e ia longe. E quando não era a catapulta, era a arma medieval, arco longo, que atirava e pegava no peito do soldado, na cabeça do soldado, nas costas. Olha lá. E quando não era o arco longo, é a arma medieval besta, como se fosse uma flecha de mola. E a outra aqui era uma arma que estava próximo do soldado, né? Corpo a corpo, a arma medieval maçã. Olha a maçã do amor ali, ó. Tá vendo a maçã do amor? Cheio de espetos. Ali é para acertar a pessoa de perto. Furava a pessoa, porque é uma bola cheia de lanças. E a outra aqui é a adaga, uma faca pequena. Quando não era adaga, era espada. Quando a espada era escudo também, tinha o escudo. Essas são as armas de ataque. Agora, esse é no tempo medieval, do tempo do Império Romano. Vamos ver como é que são as armas de hoje? Como é que são as armas de hoje? Olha, mudou bastante, né? As armas de antigamente matavam poucas pessoas. E as de hoje? Hoje mata em massa. Olha, caça supersônica. Olha, um caça que lança mísseis, bombas, o submarino nuclear. Olha lá, que ninguém vê, entra lá debaixo do fundo do mar, ninguém vê esse submarino, só vê o míssil quando sai do mar. Da onde vem? Está vindo lá do mar. Ninguém vê. Desce uma profundidade que ninguém acha o submarino. E vai lançando mísseis. A pessoa não sabe de onde vem. Vem do mar, mas da onde que eu não estou vendo? No fundo do mar, como é que você vai ver? Você só vê o míssil saindo do mar. E vai pegando as casas, prédios, vai destruindo famílias, vai destruindo a nação, o país, é assim. E quando não é o avião que tem um piloto lá, eles colocam um drone. Olha lá o drone. O drone não tem piloto. Se derrubar o drone só é perda material, mas não pessoas, né? Vai lá o drone, tá vendo? Lança mísseis também, o drone. Aí tem o mísseis ali, ó, tá vendo? O míssil. Tem outra imagem, Samuel, que eu te mandei. Essa não é aquela. Olha só, tá vendo? O tanque de guerra, bomba nuclear, o míssil ali, ó, bomba nuclear, que destrói um estado. E se vacilar, destrói um país. Uma bomba dessa caindo em um país, faz uma destruição em massa. Quem não morre na bomba, morre pela química que solta a bomba à distância. Olha os mísseis. Olha o porta-avião. As armas. Essas são as armas de hoje. E o exército que estiver bem mais preparado com essas armas, em quantidades maiores, é o exército que vai ganhar. É o exército que vai ganhar. Os Estados Unidos tem um avião chamado Raptor 22, se eu não me engano, o Raptor 22, o Raptor 22, que é o avião mais caro do mundo. Ele custa 350 milhões de dólares, um avião. Você acha que é qualquer país que tem esse avião? Não é qualquer país. Os Estados Unidos tem mais de 100 aviões desses. Só desse aí. Se você somar todos os aviões de guerra que os Estados Unidos têm, se eu não me engano, tem 15 mil aviões. É muito. Imagine o que 15 mil aviões não faz num país, com bombas e bombas. É um enxame. É um país que está bem mais preparado em guerra. E você conhece. Já enfrentou tantas guerras esse país, está de pé até hoje.
É um país que tem um poderio bélico muito grande e maior do que todos os países. Maior do que todos. Ele alcança a primeira etapa, o pódio do exército bem mais preparado. Fora as bombas nucleares que ele tem. Aquela bomba que destrói o país inteiro. Então, olha que nós estamos vendo uma guerra aqui pessoal. Uma guerra material. E esta guerra mostra que o país que estiver bem mais preparado é o país que ganha. Agora, no mundo espiritual, também existe uma guerra. E é uma guerra que nós não vemos. Eu não consigo ver essa guerra. Aí a pessoa não sabe por que não dá certo aquilo que ela tentou fazer. Por que é tantas brigas dentro de casa? Por que tantos vícios, tantas doenças? Por que tudo isso nos sobrevém? É uma guerra. Você está enfrentando uma guerra. É uma batalha que você não vê com os olhos carnais. Somente os olhos espirituais. Aí a pessoa vai lá, tentar matar. A outra pessoa achando que o inimigo, a inimiga é o irmão, é a irmã, é o pai, é a mãe, é o filho, a filha. Aí vai lá e mata. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne. Não é contra o sangue. Não é contra o meu próximo. A minha luta, ela é espiritual. O que adianta eu ir lá, ou uma pessoa ir lá e matar outra pessoa? Não vai resolver. A guerra não é ali carne. A guerra é espiritual. É algo que está em torno daquela pessoa que ela não vê. E que leva essa pessoa a matar a outra. E é isso que o diabo faz. Faz essa guerra, e nessa guerra de um matando o outro, quem vence é o diabo. É ele quem ganha. Porque ele veio para quê? Para matar, roubar, destruir. É o diabo que vence nessa guerra. Aí a pessoa, ela acha que as armas dela, é as armas como revólver, como arma branca, como faca, como porrete, como madeira, como pedra. Ela acha que a arma dela é a mão, o braço. Aí ela acaba agredindo, acaba sendo agredida. Não, mas é um mundo espiritual. O mundo espiritual está por trás de tudo isto. E a pessoa precisa estar preparada para lutar contra esse mundo espiritual. Contra esse combate que nós não vemos pelos olhos carnais, somente pelos olhos da fé. É por isso que Paulo diz: revestir de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus. Um soldado que vai a uma guerra sem os acessórios necessários daquela armadura material, ele perde a batalha. Ele morre na guerra. Esses dias, foi recentemente, foi agora, deve ter 1 mês ou 2 meses, mostrou 2 episódios de 2 pessoas que morreram, porque estavam despreparadas para um combate, ou para uma ação, para uma aventura. Eu não sei se você se lembra, mas passou na TV, de um soldado da rota que matou um soldado policial civil, Um soldado da rota matou um policial civil, dentro de uma comunidade, no Capão Redondo, se eu não me engano. Quem viu essa cena? O soldado entrou da rota armado, já estava um policial civil dentro da comunidade, fazendo a vistoria dentro da comunidade. Estava ele e mais alguns policiais civis, e geralmente o policial civil não usa uniforme, não usa colete, ele é paisano, então é paisano, ninguém vê o policial civil. Só que dentro de uma comunidade, uma ação, você tem que estar de colete. Como é que você entra numa comunidade para fazer uma ação sem colete? Você não sabe de onde vem tiro. No meio da multidão, no meio da muvuca, o policial civil não usa colete, porque ele não quer mostrar que é policial. Mas se você vai fazer um combate numa comunidade, como é que você não usa colete? Se você entra, imagina um policial entrando sem colete na favela da Rocinha. Ele não sabe de onde vem tiro. É ou não é? E mesmo o soldado indo com o colete ainda morre. Você não vê casos assim? Soldado que leva um tiro na cabeça? Policial que leva o tiro na cabeça em Rio de Janeiro, mesmo estando com colete,
Mas esse policial civil estava sem colete. Ele portava um acessório da armadura, que era o revólver. Ele estava com revólver, tinha bala no pente, tinha bala de reserva, mas ele não estava com o principal, que protegia o seu peito. Porque se ele tivesse de colete, ele não teria morrido. E quando o soldado da rota entra na comunidade e vê lá do outro lado um homem, que é um policial civil, e ninguém sabe se ele é policial ou não, com um revólver na mão, qual é a ação? Atirar. Aí o soldado da rota foi mais rápido que o policial civil e acertou o peito dele. Quando acertou o tiro no peito do policial civil, o policial gritou: é polícia! Mas aí já era tarde. Morreu. Porque estava sem o colete. Estava sem armadura. Está vendo? Se ele tivesse com o colete, tinha protegido ele. Mas ele estava sem o acessório. Então o soldado perdeu na guerra. Outro caso, eu não sei se tem a imagem aqui. O soldado tem a imagem aqui, não tem, Samuel? Depois você procura essa reportagem no SBT lá. Peritos fazem reconstituição da morte de um policial civil por PM da rota. Olha lá o policial civil. Olha o policial, o soldado aqui da rota com o revólver lá, a distância. Como é que você vai saber que aquele rapaz é um policial? Lá dentro, tudo escuro. Ele foi mais rápido, né? Ele achou que era um bandido que estava armado ali, poderia atirar nele. Esse é um dos casos de a pessoa ter morrido porque não estava com acessório ou com armadura, ou com a proteção, né, que seria o colete. Mas teve um outro caso também, de um jovem que faz aventura, e ele anda, essa aventura é chamado de Hailine, acho que é Hailine, ou Hiline, uma coisa assim. Esse turista, ele morreu, ele andava em cima de cordas, já viu aquelas pessoas que andam em cima de cordas? E morreu lá em Goiás, se eu não me engano, Chapada dos Veadeiros, é Goiás. Ele subiu uma corda que atravessa de um lado para o outro, e uma profundidade de 50 metros. E aquelas pessoas que andam em cima da corda já estão acostumadas com isso. Só que ele tinha um cinto preso. Aí ele prendeu na corda. E ele foi andando. Cinto, prendeu, tal. Se ele caísse, estava pendurado, né? E ele chegou lá do outro lado. E segundo algumas informações que dizem, que quando ele foi voltar, ele esqueceu de colocar o cinto na corda. Ou seja, ou ele esqueceu, ou foi muito confiável que daria certo na volta. Duas coisas aí. Ou ele esqueceu realmente, ou ele pensou: eu atravessei e não caí, eu vou voltar e não vou cair. A pessoa deve pensar assim: deu certo para ir, dá certo para voltar. Aí na volta que ele cai. E ele cai numa profundidade de 50 metros e morre na hora. Porque ele não estava com equipamento, não estava revestido da armadura. Você está vendo? Numa guerra vence quem está preparado. Numa batalha vence quem está preparado. E a nossa armadura no mundo espiritual não são essas armas carnais. Olha o que diz a palavra em 2ª carta de Coríntios, capítulo 10, e o versículo 4. Para vencermos, precisamos usar as armas espirituais. E estas armas estão em Deus, conhecida como armadura de Deus. Eu vou ler na tradução NTLH, e eu quero que você leia comigo. Olha lá. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. Olha lá. Do mundo é aquelas armas que eu te mostrei. Aviões, tanques de guerras, fuzis, drones, bombas nucleares, mísseis, submarinos, caças. Essas são as armas do mundo. E as nossas armas não são essas. Olha lá. São armas, qual que são as nossas armas? São armas poderosas em Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas. Então as nossas armas não vai contra o meu irmão, as nossas armas vai contra o mundo espiritual.
contra aquele que está forjando, que está preparando no oculto, que está armando a cilada no oculto. Essas armas que nós precisamos revestir, como Paulo disse. E quais são os acessórios desta armadura de Deus? Eu coloquei aqui 7 acessórios, né? Em uma guerra espiritual, o soldado de Cristo não pode vacilar. Ele tem que utilizar todos os acessórios. Por isso que Paulo disse: revestir de toda a armadura. Não pode utilizar um acessório e deixar o outro. Tem que usar todos os acessórios da armadura de Deus, pois são eles quem garantem a proteção da alma e do espírito humano. E cada acessório tem um significado espiritual. Anote o primeiro acessório que você vai usar hoje. Anote aí qual é o primeiro acessório: cinto da verdade. Quem usa cinto aí? Eu uso. Para que serve o cinto? Quem não usa cinto fica com a calça caindo, né? Ou aperta aí para não usar cinto. Aí tudo bem, não precisa de cinto. Mas o cinto é necessário. Para uma armadura de um soldado é necessário. O cinto é essencial para manter firme a couraça da justiça, permitindo que o soldado se mova, sem que a armadura se solte. Se não tiver cinto, a armadura vai cair. Serve como base para colocar a espada. Igual os policiais militares que usam cinto, colocam no cinto a arma, coloca no cinto a algema, coloca no cinto o cacetete, coloca no cinto as balas. Tudo está no cinto de um soldado militar. Então ele precisa usar. E o que isso significa no mundo espiritual? O cinto significa que nós devemos nos conectar com a verdade de Deus, que é Jesus. Diga: o cinto é a verdade de Deus que está em Jesus. Vem cá, a verdade alisa? Não. A pessoa disse: eu não gostei do que ela falou. Ela falou a verdade. A verdade firma. A verdade ajusta a pessoa que está no erro. Uma pessoa errada, que faz coisas erradas, quando ela ouve a verdade, é para ela corrigir. Ela precisa ser corrigida pela verdade. E a verdade está em Jesus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O João Batista daquele tempo, ele pregava e batizava no deserto. Aí as pessoas formavam filas e mais filas para serem batizadas e deixaram o mundo do pecado, deixaram o engano. E João Batista, ele pregava com a verdade e de uma maneira tão forte, e as pessoas não voltavam atrás não. Sabe como é que João Batista dizia? Raça de víboras, venham. Quem falou para você fugir da ira futura de Deus, entra na fila, se batiza, se arrependa. Porque até dessas pedras Deus pode ressuscitar filhos de Abraão. Raça de víboras. Olha a forma que João Batista falava com os escribas, com os fariseus, com os religiosos, que precisavam se batizar nas águas. Para quê? Para apagar os seus pecados. E a verdade que João pregava era quem? E quem era a verdade? Jesus. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 21, eu vou ler na tradução NTLH, olha só o que diz: com certeza vocês ouviram falar dele. Dele quem? Diga: Jesus. Como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em... Onde que está a verdade? Diga: em Jesus. Então Jesus é o teu cinto, hein? Jesus é o teu cinto, porque ele é a nossa verdade. Em João capítulo 1, versículo 17, olha o que diz a palavra. Muda a tradução RC. Olha o que diz o Senhor: porque a lei foi dada por Moisés, a graça, que é o amor, o perdão, e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então o cinto é a verdade que firma a couraça. Sem o cinto não tem a armadura de Deus. Sem o cinto cai todos os acessórios. Sem a verdade de Jesus não tem a salvação.
Você precisa aceitar a verdade que é Jesus. Esta é a verdade. Segundo acessório da armadura de Deus, couraça da justiça. Olha lá. O que a couraça fazia? Protegia o quê? O órgão principal do peito. Qual é o órgão principal aqui? Qual é o órgão principal? Diga, coração. A couraça é uma espécie do colete. O policial civil morreu porque não tinha couraça, não estava com colete e não protegeu o órgão principal, o coração. A couraça da justiça é um exemplo de colete usado para proteger o órgão mais importante do peito, o coração. E é exatamente esse órgão que o inimigo tenta dominar, o coração. Ele é o principal alvo de Satanás. Por isso temos que protegê-lo. A palavra de Deus diz que tudo que sai da boca do homem vem da onde? Do coração. Do coração procedem os maus pensamentos, pensamentos de furtos, de roubos, de homicídios, de blasfêmias, de falsos testemunhos. Tudo isso vem do coração. Então por isso que o diabo tenta pegar o coração da pessoa. Ele pegando o coração da pessoa, ele pega exatamente toda a sua vida. E Provérbios disse, capítulo 4, versículo 23, ele disse assim: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não por isso que a pessoa se abate, a pessoa fica triste, sabe, desmotivada, deprimida, ansiosa, tudo vem do coração. A vida dela gira em torno do coração. Tem muitas pessoas que hoje estão frustradas por causa do seu coração. O coração enganou essa pessoa. Jeremias capítulo 17, versículo 9, Deus disse que o coração é perverso, enganoso, olha lá. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A pessoa diz, eu conheço o meu coração, não conhece nada. O coração enganou até o próprio dono, até a própria dona. Quantas pessoas não foram enganadas? Ou enganada em uma compra, ou enganada no relacionamento, ou enganada em um contrato, ou enganada por palavras. Quantas pessoas não foram enganadas? Porque confiou, o coração dizia, ela dizia sim, mas o coração dizia não. Por isso que a pessoa tem que guardar o coração. E quando o coração está triste, o rosto dessa pessoa também estará triste. Em Provérbios capítulo 15, versículo 13, diz que, olha só, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então quer dizer que o meu rosto só fica alegre se o meu coração estiver feliz. Se eu estiver com o coração ferido, o coração triste, o meu rosto estará triste. Porque o coração mostra a face da pessoa. Você lembra de Neemias? Neemias era o cooperador do rei. Ele levava o vinho alegre para o rei Artaxerxes. E ele provava o vinho na frente do rei. E o rei olhava, então esse vinho não tem veneno. Porque era assim, tentavam matar o rei para tomar posse do trono do rei, né? Usurpar do trono do rei. Aí o eunuco, o copeiro, tinha que tomar o vinho na frente do rei para saber como é que está aquele vinho. E certa vez o Neemias ficou sabendo que a cidade de Jerusalém estava destruída, a casa dos seus pais. Ele ficou muito triste, o coração dele se abateu. E quando ele foi levar o vinho para o rei Artaxerxes, ele estava triste, ele não olhou para o rei. Né? Porque a pessoa que está triste, ela não mostra para você. Ela baixa a cabeça, ela não quer olhar para você, porque você já descobre na hora, no rosto da pessoa. Você vai ver que o rosto é decaído, semblante abatido, pessoa triste, pessoa para baixo. Aí Neemias abaixou, né, a cabeça, entregou para o rei. O rei olhou e falou, ô Neemias, por que o seu rosto está abatido? Por que o seu rosto está triste? Essa tristeza sua não é de doença. Ela não vem senão do coração. O rei não tinha espiritualidade nenhuma, mas ele sabia que Neemias estava triste por causa do rosto. O rosto da pessoa abateu. Então olha que o coração tem que ser protegido, porque o coração é a fonte, é a sede do corpo humano. Se o coração não for protegido, a pessoa se perde. Lembra de Sansão? Sansão contou para Dalila onde que era o segredo,
E a Dalila conseguiu convencer o coração de Sansão. Dalila disse: Sansão, me conta qual é o seu segredo da força. A Dalila foi lá e roubou o coração de Sansão. Está lá em Juízes capítulo 6, versículo 16, versículo 15 e 19. Roubou o diabo o coração de Sansão. Então lhes disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Olha, já 3 vezes zombaste de mim. Dalila falando para Sansão: já 3 vezes zombaste de mim, ainda me não declaraste que consiste a tua força. Me fala, Sansão, onde que está a sua força? Você está me enganando, Sansão. E a mulher começou ali, tentar pegar o coração de Sansão, e pegou o coração dele. E ele disse onde estava a sua força: nas tranças. Ou seja, Sansão não protegeu o seu coração, como também Ananias, quando foi entregar a oferta na casa de Deus. O Pedro diz: por que deixou Satanás encher o teu coração? Você tem que guardar o seu coração. Você tem que usar a couraça da justiça para proteger o órgão principal do seu peito, que é o seu coração. Terceiro acessório da armadura de Deus: calçado os pés. Olha lá. O que isto significa? São sandálias que os soldados usavam para poder caminhar sem se machucar, pois os inimigos jogavam objetos cortantes no chão, jogavam pregos, vidros, e se o soldado não tivesse uma sandália bem preparada, ele ia se machucar, ele ia cortar os seus pés, a sola dos seus pés. Olha lá, e o significado disso, que o evangelho tem que ser pregado, temos que ir caminhar pregando o evangelho, temos que anunciar o evangelho, temos que pregar o evangelho. Romanos capítulo 10, versículo 15, olha o que diz a palavra do Senhor: e como pregarão, se não forem enviados? Como estão escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Você tem que caminhar, e onde você for, você tem que pregar o evangelho. Você já está com os pés calçados pelo evangelho da paz, tem que anunciar o evangelho. Isaías capítulo 52, versículo 7, parece o mesmo texto, veja só, mas está no Antigo Testamento: quão suaves são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas. O que é boas novas? Evangelho. No grego a palavra boas novas é evangelho. Que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Deixa eu ver os seus pés. Eu vejo todos com as sandálias do evangelho calçados. Tem que anunciar o evangelho da paz, a salvação que está em Cristo Jesus. Oh glória! E pregar o evangelho é uma ordem. Diga: pregar o evangelho é uma ordem. Quem é louco de não obedecer? Fala para o seu irmão: você está obedecendo o evangelho? Você está pregando o evangelho? É uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. Você quer ver? Primeira carta de Coríntios capítulo 9, versículo 16. Olha o que Paulo vai dizer: porque se anuncio o evangelho, não tem de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Obrigação é ordem, é obrigado a fazer, não é um pedido. Eu sempre falo que você não vai ver em nenhuma passagem bíblica, nem no Velho, nem no Novo Testamento, Deus pedindo por favor. Por favor, obreiro, faça aquilo para mim, por gentileza. Não existe isso. Na Bíblia não existe por favor, não existe por gentileza, existem ordem. A palavra de Deus não é gentileza, não é por favor, a palavra de Deus é uma ordem. E você vai sempre ler: e ordenou Deus, e Deus deu uma ordem. Ordem não se questiona, ordem se obedece. Por quê? Porque nós somos servos de Cristo. Servos são o quê? Escravos. A palavra servo quer dizer escravo. E se somos escravos, quem é o nosso Senhor?
Nosso Senhor é Jesus, Ele é o nosso Senhor. Por isso que diz, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Não é assim o vocabulário? Servo quer dizer escravo do Senhor. Jesus é o nosso Senhor. E se é o Senhor, qual o Senhor que pede por favor? Se o Senhor comprou, é escravo. O escravo faz o que o Senhor manda. Nenhum escravo tem opção. O escravo come o que tem, o escravo veste o que dá, o escravo faz o que o Senhor manda. Por isso que Jesus não pede, Ele manda. Diga, Jesus manda. E já diz o ditado, obedece quem tem juízo. Viu? O Senhor manda, Ele não pede, Ele ordena. E Ele disse assim para os seus discípulos, ide, quer dizer, vai pregar o evangelho a toda criatura. Então Paulo está dizendo, e ai de mim, será que esse ai soa como coisa boa? Ai de mim, se não anunciar o evangelho, porque ele sabe que vai ter uma troca. Se não pregar, porque é ordenado, é obrigação. Se não faz, vem uma consequência. Então Jesus já colocou a sandália nos teus pés para você anunciar o evangelho. O evangelho tem que ser pregado. Quem vai anunciar o evangelho? Quantos vão ganhar almas para o reino de Deus? Então muitas pessoas precisam ouvir o evangelho da sua boca. Quarto acessório, diga escudo da fé. Escudo da fé. O que o escudo faz, hein? É essencial para o soldado, pois é ele quem protege sua vida à distância dos inimigos escondidos. O soldado não sabia de onde viria a flecha, então ele estava com o escudo, ele precisava saber de onde viria. Então o escudo protegia alguma seta, alguma flecha que era atirada contra ele. O escudo evita que as dúvidas, a incredulidade entre no coração, paralisando o milagre e a salvação. Olha o que acontece, hein? O escudo da fé impede que a dúvida, a incredulidade entre no coração. Se a pessoa tem dúvida, incredulidade, ela não é nem salva, nem curada, nem liberta, porque necessita da fé e não pode haver dúvida. O pai de um jovem lunático disse para Jesus, Jesus, tenha misericórdia de nós, né? Porque tenha compaixão de mim, se tu podes fazer alguma coisa. Olha o que o pai vai dizer, se tu podes fazer alguma coisa. Jesus olha para ele e diz, se tu crês, tudo é possível àquele que crê. Então se você crê, você recebe o milagre. Se você crê, você está salvo, porque Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. E se você perder esse escudo, você não agradará mais ao Senhor. Por isso que diz Hebreus capítulo 10, versículo 38, e a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Olha o que diz Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá, diga, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. Quem está dizendo isso? Jesus. Então se você perdeu o escudo, você não agrada mais a Deus, porque sem fé é impossível agradar-lhe ao Senhor. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você não pode deixar de usar o escudo que protege a sua vida. Vamos para o quinto? Coloca aí o quinto acessório da armadura de Deus. Diga, capacete da salvação. O que o capacete protege, hein, pessoal? A cabeça. E o que tem na cabeça? Diga, ouvidos, olhos, boca e mente. O capacete protege toda essa parte do corpo e é a parte que te dá a salvação, porque é aquilo que você vê, é aquilo que você ouve, é aquilo que você fala e é aquilo que você pensa. Gira em torno da sua salvação. Tome cuidado, viu? O que você tem visto, o que você tem colocado diante dos teus olhos pode te tirar do caminho do Senhor, pode tirar a sua salvação. O salmista diz, não colocarei coisas más diante dos meus olhos, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. O que você tem visto? E também, ouvidos. A Eva só caiu porque deu ouvidos a Satanás.
Você não pode dar ouvidos à fofoca. Quando chegar na sua casa dizer: amiga, eu tenho uma quentinha hoje. Não abra a porta da sua casa para esse tipo de coisa. Por isso que a sua casa fica pesada. Porque tudo que é tranqueira vai lá na sua casa contar. Não dá ouvidos a esse tipo de coisa. Você acaba com a sua família, você acaba com o seu casamento, você acaba com seus filhos. Por que os filhos pequenos repetem? Repetem porque ouvem o que o pai fala, a mãe fala. Então você não pode abrir a porta da sua casa para esse tipo de coisa. Você tem que chegar: vem cá, vai me edificar o que você vai falar? Ah, não, então não me conte. Vai edificar a vida de alguém? Não. É coisa boa? Ah, não. Então por que você quer ouvir? Não dê ouvidos a esse tipo de coisas. Esse tipo de coisa vai acabar com a sua vida. Olha o que diz aqui: e nem mais notícias, viu? Nem mais notícias. Salmo 112, versículo 7, diz que eu não terei medo das más notícias. Quando a pessoa chegar com más notícias, não tema não. Não tenha medo quando você ouvir alguma coisa assim. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Você tem que estar firme no Senhor. Uma tradução NTLH, é muito bonita essa tradução. Olha só: ele não tem medo de receber más notícias. A sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Você não pode ouvir más coisas, você não pode ver más coisas, e também não pode falar coisas que não edificam, porque Tiago diz que de uma mesma boca saem palavras de bênçãos e maldição. A sua boca é feita para abençoar. Abençoe seu casamento, abençoe seus filhos, abençoe seu trabalho, abençoe os seus negócios, abençoe aqueles que vão até você pedir uma palavra de ânimo. Abra sua boca e diz: você vai ser curado, você vai ser liberto, você já está curado, você já está liberto, seu casamento vai ser restaurado, seu trabalho vai prosperar, Deus já abriu a porta. São palavras de bênçãos que tem que sair da sua boca. Provérbios 10, versículo 11 diz que a boca do justo é manancial de vida. Manancial de vida. A boca do justo. Você tem que abrir a boca para profetizar coisas boas. Da sua boca tem que ser um rio de bênçãos. Não empreste a sua boca para Satanás. Então bocas, não abra sua boca para palavras torpes. Efésios capítulo 4, versículo 29. Olha o que diz a palavra do Senhor: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou palavra que não edifica, olha lá, mas só o que for boa, para promover a pessoa, a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não saia palavras que não vai edificar. Abra sua boca para coisas boas. Diga: eu vou abrir a minha boca para abençoar a minha família e aqueles que estão à minha volta. É isso que você vai fazer. Então o capacete protege ouvidos, olhos, boca e a mente. Você não pode emprestar sua mente para Satanás. Já diz um ditado: mente vazia, oficina do diabo. O diabo trabalha na mente das pessoas. Ele trabalhou na mente de Eva, trabalhou na mente de Adão, por isso que eles caíram. Em segunda carta de Coríntios capítulo 11, versículo 3, olha o que diz a palavra do Senhor: mas temo que assim como a serpente enganou Eva, trabalhou na mente dela, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo está temendo que assim como Eva foi enganada, que o diabo trabalhou na mente dela, também os demais sejam enganados. Não deixe o diabo roubar a sua mente. O diabo cegou o entendimento humano, não é os olhos não, é o entendimento humano para que não veja a luz de Deus. Segunda carta de Coríntios 4:4 diz que o Deus desse século, que é o diabo, olha lá, nos quais o Deus desse século é o diabo, cegou os entendimentos, é aqui a mente da pessoa, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não deixe o diabo roubar a sua mente. Diga: eu não vou deixar o diabo roubar a minha mente. Sexto acessório: espada do Espírito. Cadê a espada? Vai, levante a espada aí. Cadê a espada? Mostra a espada, eu quero ver quem está armado agora. Quem está armado aí? Levante a espada, Melito.
Melita, né? Milene, levante a espada. Talita, levante a espada. Tá vendo aí? Cadê a espada? Um soldado que vai para a guerra sem espada, ele morre. Essa é a espada, o maior troféu do mundo, a palavra de Deus. E olha como que essa espada corta, viu? Essa espada entra onde nenhuma espada material entra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, olha o que diz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é a espada, lá. A palavra de Deus é viva e eficaz, produz resultado eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Que a faca é um gume só corta para baixo. Você vira, ela não corta. A espada corta para baixo e para cima. Ela é uma espada de 2 gumes. Olha lá, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta, preparada para discernir o quê? Os pensamentos e as intenções do coração. Então a pessoa fala, nossa, o pastor pregou tudo o que eu precisava ouvir, ele nem me conhece. Eu não te conheço, mas a palavra te conhece. Eu não te conheço, mas o dono dessa palavra te conhece, e ele vai onde eu não vou, ele entra na sua alma, no seu espírito, no seu coração e na sua mente. Esta é a palavra de Deus, e esta palavra traz vida eterna, esta palavra traz libertação, esta palavra traz preparação para o salvo, esta palavra protege, e esta palavra corrige quem está no erro. Vida eterna, como diz Pedro, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? A palavra traz vida eterna. Como também João disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Também liberta a pessoa de todo engano, de todas falsas ideias, de todo mal. E a palavra também prepara, porque diz, procure-te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, que maneja muito bem a palavra da verdade. Ela prepara o salvo e também protege, porque os Provérbios 30, versículo 5 diz que a palavra de Deus é escudo e protege aqueles que nele confiam. Quem confia na palavra está protegido, e a palavra também corrige, como diz segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que ela é apta. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Por quê? Porque para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não deixe de usar a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. E o último acessório, orando em todo o tempo. Os soldados também usavam a proteção nos joelhos. Quem ora aqui? Quem está no quarto de guerra? Você precisa orar. Os soldados usavam greva, que eram nos joelhos, ó, greva, nos joelhos como proteção. Isso significa, temos que orar para vencer a guerra. Por isso que disse, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai, diga comigo, orai em todo o tempo. Daniel orou e teve resposta. Quantas vezes Daniel se ajoelhava diante de Deus? 3 vezes ao dia, e ele teve resposta, porque orou, porque clamou ao Senhor. Se você clamar, Deus também vai te ouvir. Daniel capítulo 10, versículo 12, para nós encerrarmos, olha o que diz a palavra do Senhor. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ou seja, palavras são oração. Muda para NTLH, a palavra é oração. Aí ele disse, ele quem? O anjo, o próprio Deus, não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua
oração. Desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria, e ouvir em resposta a sua oração. Deus está te respondendo nesta manhã, e